prosseguirmos, queridos, e prosseguirmos. Animemos nessa verdade. Lucas 13, no 23 e 24. Alguém também na época de Jesus percebeu algumas dificuldades do caminhar e fez uma pergunta ao Senhor. Em Lucas, no versículo 23, Lucas 13, no versículo 23, alguém lhes perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Vejam a resposta do Senhor. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Jesus, alguém percebeu a dificuldade que é do caminhar, a dificuldade que é do permanecer, se volta para Cristo e diz: Senhor, são poucos os que vão ser salvos. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, se esforcem. Se esforce para entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar, mas não encontrarão. Quero dizer que nós já encontramos, que nós já estamos no caminho. Então, esforcemos-nos no permanecer. Teve mais alguém que percebeu também essa dificuldade. Foi o Pedro. Vejam o que ele diz em 1 Pedro 4, no versículo 18 e 19. Pedro diz: E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Vejam bem, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro também percebeu o quanto se faz necessário perseverar, o quanto se faz necessário cada um de nós juntos prosseguir para o alto, sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amados, temos a lâmpada para nos guiar. Temos a luz que ilumina o nosso caminho, que é Jesus. Permanecemos nele. Aleluia. Vimos anteriormente que o caminho não é fácil e que Jesus exigiu que cada um de nós deixasse os seus feitos lá atrás. Que aquele fardo que nós carregávamos não cabia no reino. E eu fiquei meditando por que o Senhor não permite que nenhum de nós leve nada daquilo que a gente conquistou no mundo, que leve nada das nossas realizações. E foi fácil de descobrir. Tudo aquilo, amado, que nós fazemos fora de Cristo não serve para o reino. Até o bem, até as coisas lícitas conquistadas fora de Cristo, elas não têm valor eterno. Elas não servem para o reino. As nossas realizações, as nossas conquistas fora de Cristo,
é igual à luz e às trevas, não se misturam. Por isso que o Senhor mandou que a gente negasse a nós mesmos, que a gente deixasse lá atrás o nosso fardo. Mas ele percebeu o quanto aquelas conquistas, o quanto aqueles objetivos alcançados, eles eram penosos, o quanto ele nos afadigava. E o Senhor, percebendo essas verdades, lá em Mateus 11, no 28 ao 30, ele nos chama. E ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, quando o Senhor nos chama, e aí a gente entende a razão, o porquê Ele não permitiu que a gente trouxesse as nossas conquistas, que simplesmente para Ele basta levarmos um coração inclinado à obediência. Porque Ele vai nos dar as ferramentas. Ele nos deu a ferramenta para que a gente possa caminhar firmemente olhando para Ele. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a única coisa que Ele quer de cada um de nós é um coração inclinado à obediência. Aleluia. Tem um outro texto que o Senhor, que eu achei interessante. Está em Filipenses 1. Filipenses 1:12. Paulo traz algo para nós, reforçando aquilo que o salmista falou, que aquela outra pessoa fez a pergunta a Jesus. Paulo aqui completa essas verdades. Quando ele diz: Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro sobre a palavra de Deus. Paulo está nos dizendo aqui que o caminhar naquela época, naquele sistema religioso, não era fácil. O pregar e o viver daquela igreja era em meio a tribulações. Mas aqueles homens que reconheciam a palavra e que se submetiam a ela, recebiam um evangelho contundente. E com isso fazia com que aquela igreja crescesse mais e mais. Paulo, na sua obediência e no seu sofrimento, foi exemplo para muitos prosseguirem, para muitos amadurecerem e prosseguir no caminho. Conosco não é diferente, amados.
Temos que estar olhando para Jesus, ainda que no nosso país não há essas perseguições veladas, elas são sutis, mas cada um de nós temos que prosseguir, obedecendo o chamado que cada um recebeu. O Senhor nos colocou no caminho e Ele tinha um interesse em nós, que sejamos suas testemunhas, seus proclamadores. Prossigamos no caminho, anunciando as boas novas. Queridos, o salmista, quando ele traz o equipamento que o fez caminhar, que foi a palavra do Senhor, que quando ele diz que a palavra é lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho, é a mesma palavra que nos é dada hoje. E que cada um de nós tem que ter essa consciência de pegar essa palavra, prosseguir, perseverar. E a cada dia amadurecer no caminho do Senhor. Interessante que Paulo, no final da sua carreira, Paulo já no final dos seus dias, ele fez uma declaração que eu achei interessante. Está lá em 2 Timóteo, no versículo 7 e 8. Paulo nos diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amem a sua vinda, que amem a sua volta. Penso que nós estamos incluídos nisso. Porque Maranata vem Jesus. Onde nós também possa amar e aguardar a vinda do Senhor. Cada um de nós, queridos, quando o Senhor diz que a gente poderia, se a gente quisesse, o caminhar com Ele, se fazia necessário renunciar a tudo quanto tínhamos. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode caminhar comigo. Não pode ser meu discípulo. E nós renunciamos. Nós negamos a nós mesmos. Ele nos fez passar pela porta. Estamos no caminho. Nos alegremos nele. Vamos perseverar. Sabemos que muitas das vezes se faz necessário esforço, muitas das vezes se faz necessário sermos perseverantes. Cada um aqui tem suas dificuldades, mas que quando a tribulação chegue, você tenha maturidade suficiente para confiar naquele que te chamou, naquele que te resgatou e que te pôs no caminho. Amados, é isso que eu tinha que trazer para vocês.
Que Deus nos abençoe. Daniel, Ori, fiquem à vontade. Isso, Geraldo. Eu comprei um livro recentemente, né? E o livro tem um título bem polêmico, né? E o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos, né? E o que é que acontece? Quando eles abriram o livro aqui em casa, né? E o livro tem uma capa bonita, bem desenhada, né? E quem leu a capa do livro foi Pedro, né? E Pedro entrou em pânico, porque disse, não, meu pai não comprou esse livro, né? Deus não destrói sonhos, né? Então, ele ficou em desespero, porque como que foi uma compra equivocada, né? Enfim. E, de fato, o título é provocador, né? E o argumento do autor, ele fala basicamente que você quer ver a oração mais destruidora de sonhos do que venha teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então, ele faz um contraste do que ele chama de teologia da Xuxa, né? Teologia da Xuxa, daquele filme do Lua de Cristal, né? Ele até cita o nome. Ele disse que Xuxa canta, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Então, ele fala dessa condição que, apesar de como ele colocou, né? Ser um pouco cômico, né? Às vezes a gente age assim, né? E essa palavra que Everaldo trouxe para a gente, né, ressalta a soberania do Senhor, né? Ele é o jogador de xadrez, né? A estratégia é dele, né? Nós somos seus servos, né? Nós somos seus peões, nós somos servos na sua mão, né? E, e eu acho que isso é interessante, essa provocação, né? E o autor desse livro acaba dizendo que, na verdade, os sonhos de Deus são melhores que o nosso, né? Não é porque o que Deus tem para nós é incomparável ao que a gente possa ter um dia arquitetado ou planejado, né? E quando Everaldo falou também sobre as nossas obras, né? Ele falou muito a questão de orgulho, né? Do que é produzido para se vangloriar na carne, né? E é interessante que o orgulho ele pode até curar algumas dores de cabeça, né? Então, o orgulho às vezes cura dor de cabeça, mas ele cria um câncer. Deixa eu só exemplificar para vocês. Alguém lhe chama de burro, né? Quando você é pequeno, quando você está na escola, e aquilo gera uma mágoa, né? E daquele sentimento ali, você disse, eu não sou burro, e você começa a estudar para mostrar que você não é burro. E aquela situação, aquela bolha ali, ela é até vencida e trouxe algo positivo, que é a questão do estudo, é a questão da dedicação. Mas talvez sem você perceber, né, gerou em você esse orgulho, esse câncer, né? Então aquela dor de cabeça ali até curou, mas em contrapartida, né, gerou algo muito pior. E às vezes isso acontece em vários sentidos, né? Coisas que a gente ouve, a gente acaba agindo de uma forma, mas isso é guiado, né? Isso é dominado, né, por orgulho, né? E são essas obras que Everaldo disse aí que não passa, né? Porque não está construído na rocha, em Cristo, né? Então, esses dois pontos aí, né, que enquanto Everaldo estava compartilhando, né, vieram à mente aí, que seguir ao Senhor é fazer parte do seu propósito, né? É contribuir, é cooperar, né? Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? E todos nós que estamos aqui fomos chamados segundo esse propósito, né? Se cada um tivesse tocando aqui seu propósito, seu próprio plano, a gente não estaria unido aqui.
né? Então, a gente está aqui hoje porque a gente está unido nesse propósito, né? E que o Senhor revele mais e mais, né? Porque sempre a carne nossa, né? Everaldo também falou aí, né? Da cruz, né? Da renúncia para ser discípulo, né? Enquanto a gente não terminar o bom combate, a gente vai ter que estar em estado de alerta aí, né? Acho que é isso aí, mas muito bem colocado aí, Everaldo. Trouxe aí só para cooperar, né? Não no sentido, só para enriquecer e dar mais e contribuir aí com o que Everaldo trouxe aí para a gente. Aleluia. Amém. Jesus é bom, meu irmão. Glória a Deus. Ouvir essas verdades nos remete à porta lá, né? Quando a gente foi colocado lá, verdades muito fortes na nossa vida, antes da gente ser batizado. A gente estava disposto a perder, estava disposto a renunciar, a gente estava disposto a abrir mão de tudo. Essas verdades fazem a gente voltar lá, né? Para rever isso que um dia a gente ouviu, né? Que nos levou a dizer sim, Jesus, estou disposto a entrar pela porta estreita, estou disposto a trilhar o caminho estreito. E glória a Deus pelo Espírito Santo, porque ele está sempre nos fazendo a retomar a rota de volta, né? Quando a gente perde essa rota, esse Espírito Santo bendito, ele está sempre fazendo a igreja voltar, retomar novamente essa rota. E Dani falando aqui, Everaldo, eu lembrei aqui de algo que eu compartilhei até com o Regi ontem, acho que tem a ver com isso, que eu estava falando justamente de alguns textos que você trouxe relacionados a Paulo. Quando ele, nessas experiências, como você trouxe aí, né, que ele passava de cidade em cidade, retomava muitas vezes algumas cidades que ele tinha passado, animando a fé dos irmãos. Em uma dessas cidades, quando ele estava retomando, que ele estava com o propósito de voltar, que ele estava retornando para Jerusalém, que ele queria ver os apóstolos, ele começou a falar ali no meio de uns irmãos que estavam indo para lá, e o Espírito Santo usou alguém lá e disse: olha, não vá para Jerusalém que você vai ser preso. Ele não respondeu nada, e ele seguiu já para outra cidade, em outro local lá, ele reuniu os presbíteros, começou a dar direções ali para aqueles presbíteros, e depois ele falou para todo mundo que estava ali reunido: a vocês, é a última vez que vocês vêem minha face. E ali fala que os irmãos foram tomados de uma grande tristeza, uma grande angústia, e muita tristeza mesmo, e um dos irmãos lá pegaram lá um cinto de Paulo e amarrou os braços dele, os pés. Não sei se foi nesse momento ou foi mais na frente. E eu sei que esse profeta que amarrou os pés dele falou para ele: olha, o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, vai ser amordaçado, vai ser amarrado, se ele chegar lá em Jerusalém. E aí, nesse momento, vários irmãos começam a pedir a ele: rapaz, pare com isso, você não está vendo que Deus está falando que você vai ser preso em Jerusalém? E naquele momento, Paulo foi tomado ali de uma angústia, e ele braveja ali para aqueles irmãos e diz: para que vocês estão fazendo? Vocês estão falando para mim coisas aí que vocês não estão entendendo, que eu estou disposto a ir para Jerusalém, e não só para ir para Jerusalém, mas estou disposto a morrer pelo meu amado, a ser preso por ele, a perder minha vida por ele. E aquilo me trouxe um choque quando eu estava lendo isso aí, porque eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um de nós para a gente ter essa convicção no nosso coração, essa convicção de estar disposto realmente a ir às últimas consequências, mas sempre avançar, sempre entender que são verdadeiros adoradores que ele busca, sempre entender que eu tenho que aplicar o tempo todo a lupa em mim, para mim tentar ver as travas que estão em meus olhos, para que eu possa auxiliar alguém e avançar para imitar esse cordeiro. Porque isso é o combustível que vai nos deixar cada dia mais cheio de alegria, cheio de gozo. Certamente as aflições que Paulo enfrentou, cada um de nós vai enfrentar também as nossas aflições, nossas angústias. E essas angústias, elas é necessária para que seja formado em nós aquilo que só pode ser formado por meio de angústia, por meio de muitas coisas que cada um passa em suas vidas pessoais e particulares, né? Que Jesus nos abençoe com essa palavra, meu irmão. Eu louvo a Deus que a gente ora ao Senhor para Ele falar, e o Senhor tem nos ouvido, Deus tem falado, né? Pela boca dos irmãos. Mais uma vez falou para a gente aí, pela boca de Vevel aí. Bendita palavra.
Louvado seja Deus.